E aí, Fê, como você tem passado nessa época de pandemia? Olha, acho que como a maioria das pessoas, trancada em casa, trabalhando em home office, tentando fazer a minha parte, né? Saindo o mínimo possível só quando realmente muito necessário, mas estamos nos cuidando direitinho aqui, tomando todos os cuidados devidos aí. E É você? isso aí. Eu também estou bem, na medida do possível. É, Um pouco ansioso, acho que é normal, todo mundo tá. A gente vai entrar nesse sim. tema também, né? Uhum. Enfim, para começar, primeiramente agradeço, né, a sua participação novamente. Imagina que eu agradeço. Teria como você fazer um panorama para o pessoal assim de tudo que você já fez na área artística até se tornar psicóloga, como isso agregou, né, uma área com a outra? Teria como você fazer Claro, esse panorama? combinado. Bom, essa parte eu acho interessante, assim, é uma parte da minha história que eu gosto bastante, né? Essa parte do teatro, a trajetória e tudo mais. Desde criança, eu acho que a arte, de alguma forma, ela sempre esteve muito ligada, assim, né? Sempre foi um dos meus meios de fantasia, que eu sempre gostei, que eu sempre usei muito ao meu favor, assim, né? Então, cresci com uma família bastante grande, com primos. Tem um em específico que acompanhou bastante essa trajetória comigo e a gente se divertia assistindo os filmes da Disney, das princesas, achando que aquilo ali era a nossa realidade, sabe? E eu sempre tive essa vontade de querer experimentar outras coisas que o teatro possibilita muito, né? Então, querer interpretar papéis, eu sempre gostei muito disso, sempre fui fascinada quando eu era criança, as novelas que passavam Chiquititas, né? Entre outras coisas, aquilo me encantava muito. Mas acaba que criança, né? Os adultos acabam nunca aceitando muito isso. Eu acho, coisa de criança, né? Toda criança quer isso, daqui a pouco passa, isso não dá futuro e tal. Então, nunca fui muito atrás. E aí, quando eu terminei o colegial e não sabia exatamente o que eu queria fazer, na verdade, passava pela cabeça a possibilidade de fazer psicologia, mas eu não tinha o menor interesse em atuar na área clínica, assim, Ah, não tinha. E para mim, a única possibilidade da psicologia era a área clínica, né? E aí eu fiquei, não vou fazer, era a única possibilidade que eu tinha e aquilo não me interessava, então não. Aí eu bati o pé, insisti com a minha mãe e tal, e fui me aventurar no teatro. Aí olha fiz minha só. inscrição no curso. No começo foi bastante difícil, porque no teatro você precisa se jogar realmente, né? Sim, Ele te exige muito. E eu sempre tive uma dificuldade de. Sabe aquela vontade de ser. Não é vontade, né? Aquela coisa de ser perfeccionista. Então, uma dificuldade de se sei. expor. Se é alguma coisa arriscada, eu não vou fazer, porque eu vou pagar mico e tal. E o teatro, ele acabou com isso, porque não dá para você fazer teatro com medo do que as pessoas vão pensar de você. Então, você tem que dar a cara para bater mesmo, né? Você precisa se jogar, né? Chega lá e se joga. Deixa acontecer. Exatamente. E aí eu me encontrei assim no teatro de um jeito que aquilo me preenchia, de verdade. Fiz um ano de curso técnico profissionalizante, né? E fazia dublagem também. Ah, você chegou a E fazer dublagem. cheguei a fazer dublagem Poxa, também. que legal. Foi aí que você Aham. conheceu o Fê? Isso, Nossa, eu exatamente. achei que fosse no teatro que você tivesse Era conhecido um ele. curso que tinha as duas coisas, né? Então era a mesma turma. A gente tinha as aulas de montagem e tinha as aulas de dublagem também. O E aí Felipe foi Rico, para quem não sabe, ele é um dos roteiristas do projeto Dissociativa que a Fernanda protagonizou. E ele também compôs a trilha sonora, que ficou linda por sinal. sim, E ele também é um talentosíssimo. talentosíssimo. E ele também é um dos produtores do filme. Isso, exatamente. E uma pessoa queridíssima, super talentoso como músico, como ator, sem palavras. E aí eu acabei. Nisso a gente acaba entrando nos grupos de teatro, de casting e tal. E eu acabei indo fazer um teste para ser cover de alguma personagem da Disney. E aí era uma empresa que ela fazia eventos, né, infantis, desde festas de aniversário e tudo mais. Então tinham todos os personagens que vocês podem imaginar do meio infantil.
E aí eu adorei, assim, porque eu trabalhei bastante tempo com isso também. Foram uns 6 anos, eu acho. E é uma área muito gostosa. Lidar com criança, assim, ela é uma coisa que renova as nossas energias, sabe? Eles têm uma pureza, assim, é muito bom. E eu trabalhei bastante com isso. O meio de teatro, especificamente, é bastante complicado financeiramente, então eu acabei fazendo outros tipos de eventos também, né? Como feiras e tudo mais, para complementar a renda. E aí, nessa empresa que eu fazia os eventos, quando surgiu o boom do Frozen, teve uma demanda assim absurda. Então era Frozen, 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 tudo era Frozen. E acabou surgindo a oportunidade também de a gente viajar o Brasil inteiro com a turnê do Frozen, assim. E foi Olha fantástico. só. Foi fantástico e tal. Nesse período todo, eu acabei indo para a Alemanha, fiz um período de intercâmbio lá de 3 meses. Tinha uma companhia de teatro brasileira lá em Munique e eles faziam também trabalhos infantis. E aí eu fui assistir, adorei Caramba! e tal, super me identifiquei. E eles tinham uma montagem para fazer de uma peça adulta, né? Me chamaram para fazer o teste, porque faltava exatamente uma personagem feminina que meio que tinha o meu perfil. E aí eu fui, eles me aprovaram. Eu não acredito que eu tô aqui em Munique. Eles me aprovaram para uma peça. Não, pera. E eu amei Meu ficar lá. Deus! Aí eu precisava voltar para cá para pegar o visto. E voltar e poder ficar mais tempo lá. Eu tinha conseguido uma família para ficar como au pair também para aprender o idioma. E quando eu cheguei aqui no Brasil, me deu um choque de realidade. Eu acho que estava com 22 anos. E aí, meu Deus, e agora? Mas e se O eu que que eu for, o faço? que que eu faço? Se eu for para lá, eu ficar um ano. E aí? Aí depois eu volto e o que que eu fiz na minha vida? E passou um ano e eu vou estar lá, não vou ter formação nenhuma. E o que que eu vou fazer aqui? E eu tinha uma necessidade de estabilidade, né? Eu tinha alguns planos pessoais que eu precisava conquistar, que isso me parecia, trabalhando assim, me parecia um pouco distante de alcançar. Uhum. E aí minha mãe tinha mudado de Você emprego. falou que você era bastante exigente, né? Geralmente Sim, quem é exigente consigo próprio carrega muito disso, né? Preciso sim, fazer acontecer, precisa dar certo na minha vida. E a área artística, ela de fato é é bem muito difícil. arriscada. É bem arriscada. E quando você consegue ainda trabalhar mais com TV, com vídeos, com filme, com cinema e publicidade também, isso acaba te dando uma condição mais fácil, embora também seja bastante instável, né? Um mês Sim, você pode ganhar muito bem, no outro você pode não ganhar tanto. isso. Você tem que saber gerenciar, né? E aí, pra confessar uma coisa até pra você agora, as câmeras, assim, nunca foi algo que eu tive muita intimidade. Então Olha não tinha, só. então não tinha essa vontade de ser atriz de TV e nem nada disso. O que dificultava ainda mais a minha situação financeira, né? Aham. E aí, tá longa a história, né, Rafa? Não, pode continuar, Mas tá é ótimo, tô adorando. pra ficar entendível. Eu não sabia de tudo isso, que você tinha ido para a Alemanha e tal. Você falava alemão fluente? Ou você foi Não, fazer um intercâmbio para poder eu falava aprender, conhecer a cultura? isso. Eu tenho Ah, parente legal. lá, já conheci o país e Ah, é um você país já que eu tinha amo. parente. Isso, super me identifico assim com a cultura, com o jeito que as coisas são lá. E aí eu fui para aprender um pouco do idioma. Aí fiquei 3 meses estudando alemão também, mas é bastante difícil. Hoje, se eu for te falar a verdade, eu lembro básicas coisas mesmo, assim. Alemão parece ser bem difícil mesmo. Isso, muito. Mas é uma língua muito gostosa que eu pretendo voltar a estudar ainda. E aí, nesse meio tempo que eu vim buscar o visto, a minha mãe tinha mudado de emprego também, e ela estava me contando como é que foi a entrevista que ela fez nesse emprego novo com uma psicóloga. Aí eu, mas como assim com uma psicóloga? Nossa, e falando assim, Olha. e ela acha que sempre quis que eu fizesse psicologia também, então acho que ela achou uma forma de me seduzir ali, sabe? Ah, olha só. Ela não, porque ela agiu assim, assim, assado e tal, e ela me fez falar coisas assim que eu não falaria. Aí eu, gente, achei fantástico isso, né? Imagina, tipo, pra ela conseguir essas informações dessa forma, ela meio que atuou um pouco ali também, né? Tem que ter uma
coisa assim por trás, algo investigativo. Mas sério, psicólogo faz isso também? E aí pronto. Aí eu não, pensando bem, eu tô com 22 anos já, eu preciso fazer minha vida, vou fazer minha faculdade, vou ficar aqui. E foi Precisa assim que dar eu uma resolvi estabilizada. isso. E foi assim que eu resolvi fazer psicologia. Aí Que legal. fiquei um tempo conciliando tudo. Teatro, com os Uhum. eventos, com a turnê do Frozen, com a faculdade, com o estágio em recrutamento e seleção que eu estava fazendo na época. Então, assim, não dormia, não comia, não tinha tempo para nada. Os eventos são Super final de correria. semana, super correria. Final de semana é o dia inteiro, você acorda às 6 horas da manhã, no sábado, você vai dormir no sábado, 2 da manhã, e 8 da manhã você tem que estar num evento de novo e volta domingo de madrugada para casa. Então chegou uma hora que Nossa. começou a ficar insustentável. E aí eu não conseguia largar também, porque nessa época estava me rendendo um dinheiro bom e o estágio que eu fazia não me dava esse retorno, né? Aí eu, vou parar tudo agora que eu tô fazendo, vou arrumar um emprego na área de psicologia organizacional, que eu consiga alcançar os meus objetivos para eu conseguir largar isso, porque tava muito difícil e eu Toda gostava essa muito. loucura. Eu preciso E dar uma estabilizada geral. isso. E aí foi mais ou menos nessa época que vocês acabaram me convidando também para fazer o curta, que eu amei. Olha só. É. Então, trabalhos de vídeo, eu fiz um curta bem curtinho mesmo, ele tem menos de 3 minutos, que Que chama por sinal é a Pesadelo. pergunta, desculpa te cortar, é a pergunta do Rodrigo. Ah, conta. Na Hipnóticos foi a primeira vez que você atuou em cinema? Ele perguntou. Enfim, acho que já pode entrar um pouquinho. Já meio que responde, né? Rafa, eu não Sim. tô conseguindo ver as mensagens, porque senão eu me desorganizo, que meu Não, celular toda relaxa, eu hora vai me também sou. parando. Tá. A gente vai se ajudando aqui. Então, trabalho de vídeo mesmo, eu fiz um curta antes, que foi Pesadelo, que foi até Eu onde vi vocês esse me curto. encontraram. É, você viu. É, o Felipe me Que mandou, antes, quando a gente estava fazendo a pré-produção do filme, aí ele me mandou. Eu falei assim: olha, eu conheço a Fê, que ela é atriz e tal, dá uma olhada nesse curto aqui. e acabou dando tudo certo, né? Tudo muito certo. E por incrível que pareça, os dois, assim, eles encaixaram comigo de um jeito, porque minha adolescência se resume a filme de terror. Assim, eu Olha amava, só, você adora amava, terror também. adoro terror. Você é do clube do terror. Tô super, nossa, fascinada. Eu não E sabia aí disso, foi até uma coisa que eu não te perguntei, né, quando a gente se conheceu. acho que não, né? E geralmente eu pergunto. Não, tô fascinada, adoro. Hoje em dia, a gente parece que vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho mais medroso, assim, mas gosto muito. E aí o primeiro, ele tem a ver com um pesadelo, com palhaço, só que fica uma coisa mais cômica, ele vai mais pro lado engraçado. E aí palhaço também, sempre foi uma coisa que eu adorava, envolvendo com o terror, né? E aí veio o convite de Associativa, que é um curta um pouquinho mais longo, que foi um presente também para mim, que eu amei fazer, que ele Eu envolve também, também. Fê. Ai, que bom! Eu adoro Mas esse ficou muito filme. feliz depois, né? Com... Muito, muito. Foi E o engraçado é que a pré-produção dele, eu te conheci no dia da filmagem. Você lembra E que foi disso? tudo super corrido também, né? Super muito corrido, tipo, organizamos tal, muito rápido, pá, e de repente, ó, essa é a Fê, esse é o diretor Rafael e tal. Ou nos conhecemos, tipo, lá na Foi, hora, pra fazer o filme já. exato. E tinha pouco tempo também, porque se eu não me engano foi de madrugada Pouquíssimo até, né? tempo. Foi a primeira diária foi de madrugada, aí nós tivemos uma outra diária que também foi à noite, beirando madrugada também, na volta. Que foi quando eu consegui achar um tempo para fazer alguma coisa também, né? Foi, exatamente. Mas eu amei. E o tema, assim, nossa, adoro, adorei. E fiquei super feliz com o resultado também. Ah, E que bom. depois disso, e depois Ó, disso, inclusive, o ah, Trilha do Medo, não sei se você chegou a assistir, acho que você estava assistindo, assisti. né, a outra Aham, live. O aham. Trilha do Medo falou assim, só deixando claro que nós amamos o Dissociativa. Eu não Um dos vi isso. um dos favoritos da Hipnóticos, ele colocou aqui. Mentira que eu não vi essa parte. Eles, Ai, né, eles falaram aqui no agora.
Eles estão aqui Ah, assistindo. então um beijo pra vocês. Muita gente talentosa aqui, né? Hoje. É, você viu? Obrigada, gente. E aí depois eu foquei na área de recrutamento e seleção mesmo, que é o que eu faço até hoje. E é isso, da minha Pô, trajetória. legal. Show. Meu, você tem bastante bagagem também. Eu acho que é o que eu tava falando pra Luciana também, a atriz do primeiro filme. Que por sinal você conheceu ela, né? A Sim, ela Luciana, pra quem não inclusive sabe, fez a minha a Luciana foi a dublê. dublê. Foi. Então, ela também, assim, pode ver que nós, artistas, a gente acaba trilhando, né, um caminho repleto de coisas para a gente fazer e poder se estabilizar, ganhar dinheiro, pagar as contas, mas também fazendo um pouco do que a gente gosta, né? É, Não é fácil. exatamente. Exatamente. Eu assisti a live da Lu também. Eu Você assistiu, né, da Lu? assisti. Aham. E ela acabou se encontrando. A gente vai se encontrando, né? De alguma forma tem que se encontrar. Nem só de amor se vive o homem também, né? Pois é, infelizmente, porque É, eu confesso para você que eu gostaria de viver 100% do cinema. não O tem bom é que você jeito. se encontrou também na psicologia, né? Sim, muito. Me Eu encontrei também muito. tava para ir para a área da saúde, assim, né? Eu cheguei a prestar para medicina que eu ia querer fazer psiquiatria. Por isso que eu acho Sério? que, por isso que eu acho que o Dissociativa para nós dois foi um projeto assim que caiu como uma luva. Eu gosto Nossa, que muito desse legal. lance da mente e tal. Queria ser psiquiatra e você psicóloga. Você é psicóloga. Sim, Você sim. concretizou isso. Sim. Mas você tem vontade de fazer ainda? Não, não mais. Depois que eu fiz a faculdade de cinema, eu me encontrei. Eu vi que é isso mesmo que eu quero. Eu só gostaria de viver disso. Uhum. Mas tem dado super certo, né? A cada Tem vídeo dado novo que vocês certo. fazem, eu Sim. melhora cada vez mais, assim. A Hipnóticos, graças a Deus, a gente está recebendo bastante aliados, né? E com isso a gente está conseguindo melhorar as produções cada vez mais, deixando elas mais sofisticadas. Realmente, eu tenho acompanhado. Tem mandado muito bem, por sinal. Ó, falaram aqui, no curta você aprendeu algo na atuação que pôde levar para a vida real, barra pessoal? Olha, falando bem a verdade, assim, o curta foi bastante difícil para eu gravar. Embora eu já tenha feito um outro antes, num contexto um pouquinho parecido, o Dissociativa, ele, como eu já acabei de mencionar, né, eu nunca tive essa intimidade toda com as câmeras. E quando você vem de uma formação de teatro, tem a diferença de que você tem todo um tempo de montagem de peça. Então você tem Sim. um tempo de criação de personagem, né? Você fica algum tempo montando aquele personagem, ensaiando aquelas cenas. Então, quando você vai para uma apresentação mesmo, aquilo já está muito dentro de você. E Uhum. o Dissociativo a gente acabou gravando, né, num tempo muito rápido. A gente chegou e vamos, faz, acontece. E eu ainda, né, com essa coisa de câmeras e tal, que é bem diferente. Eu acho que isso, assim, como é que eu vou dizer? Quando a Andrea chegou também, ela conseguiu me ajudar bastante. Tem cenas bastante tensas que é difícil você conseguir fazer sem ter um momento antes para você se preparar realmente para sentir aquilo. Uhum. Então, acho que isso foi uma dificuldade que eu tive, mas no final acho que deu super certo, que a gente acabou alcançando os resultados assim. Mas não é fácil, gente. Olha, os É que atores, assim, quem faz o também, Dissociativa, eu vejo que ele de fato é um filme muito difícil de ser feito, é, principalmente em termos de atuação, porque são duas personalidades diferentes. sim, E ela se vê, de certa forma, frente a frente com ela mesma e se descobre esse outro lado, mas eu não sei se eu poderia dar spoiler, né? Mas eu vamos imaginar que todo mundo já tenha assistido. já assistiram, né, gente? Não vai levar bronca agora. Tem cenas de assassinato, de ela se descobrindo naquilo, é uma perturbação muito grande, né? É difícil Sim, fazer aquilo. E é, a dificuldade que você falou, na verdade, é uma dificuldade que todos os atores, de fato, eles encontram.
porque no teatro tem toda essa bagagem da preparação, né, que antes você já vem se preparando, e o Uhum. cinema, eu acho que uma das coisas mais complicadas também do cinema, novela e tal, é que a gente não grava na sequência que os fatos estão acontecendo. Bingo Então, também. assim, a primeira cena do Dissociativa, eu lembro até hoje, que foi você correndo, já chegando na casa dos vizinhos e eles sendo recebidos por você, que por sinal acabou de encontrar com essa sua segunda personalidade, que é a personalidade assassina. É Ou verdade. seja, nós começamos pela cena mais difícil. Sim. E aí você não consegue sentir exatamente, né, o que que ela passou para ela chegar naquela emoção. Então, valorizem os atores de cinema, de Sim, TV, de, enfim, não é fácil, gente. não é Mas fácil, é muito gostoso exatamente. e muito gratificante ver o resultado depois. O bom é que deu tudo muito certo, né? Apesar da Deu. correria, apesar desse pouco tempo, eu acho que você conseguiu extrair bem assim do que a gente queria. Eu acho que nós conseguimos nos conectar muito fácil, né? Por Sim, nunca ter muito. visto um ao outro, Aham. E eu acho foi que muito talvez até legal. pelo tema, né? Pelo interesse que a gente tem, pelo que estava Provável. sendo. Prova- Provavelmente isso já fez a gente dar match mais fácil, assim. É, eu já tinha escrito um filme psicológico que era de um palhaço assassino que Mentira! ele traumatizou um garoto. Então, assim, ele tinha medo disso, mas ele não sabia o que era. Então, ele teve que fazer uma terapia de regressão para poder descobrir. E aí ele conseguiu enfrentar o medo dele dessa forma. Eu escrevi esse em 2011, e aí quando eu Aham. fui para o Dissociativa, eu senti que para mim estava um pouco mais fácil, porque eu já tinha bebido um pouco dessa fonte. Sim. Mas de Nossa, fato, mas que coincidência! Também de palhaço. sim, A gente tem mais em comum do que a gente imagina aí. exatamente, eu acho que conseguimos nos conectar aí. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Ó, o Rodrigo falou. É, cadê? Você esperava todo esse boom do filme, porque nesse momento, o Dissociativo ele já está com 67 mil visualizações. Vale lembrar, um curta de baixíssimo orçamento, feito na correria, às pressas, com pouco tempo, né, da gente conseguir elaborar. A pré-produção foi muito rápida, as gravações mais rápida ainda. Conseguimos Foi o segundo da alcançar Hipnótico, né? segundo da Hipnóticos, isso. Se eu Conseguimos alcançar esperava. esses. Ó, além dos 67 mil visualizações, ele também participou de 7 festivais, sendo eles 3 nacionais, dois italianos, um do Egito e um dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele ficou como semifinalista. E você não me E disse. um festival de Brasília, ele concorreu a duas categorias. Uhum. De melhor filme júri técnico e júri popular. E eu lembro, nossa, eu fiquei, Fernando, você não faz ideia, eu fiquei numa felicidade tão grande, porque assim, mesmo com todas essas dificuldades que a gente contou, que nós tivemos para conseguir produzir o Dissociativa, mesmo todas Uhum. essas dificuldades que você contou, em termos de atuação, por ser uma personagem bastante complexa, nós Uhum. chegamos em um festival que a gente estava concorrendo pau a pau com produção da O2, da Casa Blanca, Sério? sério. Tô No passada. final de 2015 foi isso. Que foi E esse você não festival me de disse. Brasília. Tô chateada com você agora. Mas não, não esperava. Não esperava mesmo, assim. Foi De um grande verdade. feito. Eu fiquei muito Foi. feliz. Quando nós gravamos a primeira diária, eu acho que você vai lembrar disso. Nós levamos o filme já montado da primeira diária para a segunda, para você Aham. ver que tinha que fazer uma dublagem numa parte, que o som tinha ficado Aham. muito baixo. E eu lembro que a minha satisfação e do Felipe era tão grande com aquilo que a gente já tinha feito, que até ajudou a gente a fazer essa segunda parte essa segunda diária, né, do É Dissociativa. verdade. E eu lembro que no começo vocês sempre postavam, sempre que atingiam tantas visualizações, vocês postavam. Aí cada post que vocês faziam, eu, não, Ia não acredito. pulando, né? Muito gostoso mesmo, muito Foi gratificante. muito legal. Eu também não esperava, não. Embora
todos nós, eu acredito que gostamos, né, do resultado final, mas a gente É, sabe as dificuldades que é para você conseguir, em termos de marketing, expandir o conteúdo e tal. E a gente sem verba para marketing nem nada, graças a Deus, deu tudo é muito certo. verdade. Sucesso raiz, né? Exato. Vamos fazer mais filmes psicológicos. Eu topo, vamos. Agora você A tem uma gente bagagem vira até e mexe. maior, né? Menos de atuação, né? Que isso não tá mais em prática, mas quem sabe? Não, com certeza. Ó, você falou que você não tinha vivência com câmeras. O primeiro curta que você fez foi aquele que eu vi e com com aquele curta eu acabei te chamando. Foi. Então, assim, você tinha mais experiência com o teatro e eu, E... eu achei assim que você se deu super bem diante das câmeras. Ah, obrigada. Você deveria fazer mais. Ah, eu topo, topo. Gosto, Olha sinto lá, ó, falta. demorou. Vamos fazer o Tem mais gente dissociativo. falando aqui, ó. Dissociativa foi um curto incrível. Silveira, Diego Silveira. Ah, Di, é. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos. Já quero continuação. Ó. A gente vira e mexe e fala disso, acaba não dando muita continuidade, né? Pois Mas, é. Ó, tempos de quarentena, hein? Serve pra essas é. coisas. Você sabe que eu tava pensando, quando eu assisti a última live de vocês também, poxa, eles tinham que fazer uma produção mais caseira, assim, alguma coisa. Eu ia amar, imagina, meio atividade paranormal, assim. Os meninos do Trilha do Medo, né? Até falaram que a gente poderia Exato. fazer algo mais tipo found footage, né? Aqui assim, como se É. fosse câmera de celular, lives e Nossa, tal. imagina. Ia ficar da hora. Incrível. Eu Ó, apoio. o Marcelo, ele falou: o melhor curta é da minha amiga talentosa. Hum, O Alex, que bacana essa live. Assisti o curta e parabéns pelo capricho e empenho. Pô, muito obrigado. obrigada. O Rodrigo pergunta: você esperava todo esse boom? Ah, isso daqui você já respondeu. Eu dei essa voltadinha. Como você disse que gosta de filme de terror, qual é o seu favorito? Trilha do Medo pergunta. Olha, O Exorcista eu acho que é um dos clássicos, né? Adoro. E Atividade Paranormal também, assim, Atividade Paranormal é legal porque pela simplicidade eles conseguiram também um feito histórico, né? sim, incrível. E sabe, não sei se, bom, cada um acredita em uma coisa, né? Mas eu passei também por alguns momentos meio de terror, assim, de fantasma e tal. Ah, Então, é? Você teve experiência é, paranormal? algumas experiências meio esquisitas. Então, eu me identifiquei muito quando eu assisti o filme. Eu, gente, não, é isso. Até uns barulhos que faziam assim, eu lembro que na minha infância aconteceu a mesma coisa comigo. Então foi surreal, assim. Não tem como não Mexeu com ser você. muito interessante. Geralmente, filme de terror, acontece isso. Se você já vivenciou alguma experiência daquele tipo, talvez está no subconsciente e você não venha lembrar. Mas quando Exato, você assiste, você se identifica, né, de uma forma exato. assim. Uhum. Não tem como. Fê, Oi. tem muita gente te elogiando, tipo, demais mesmo. Várias pessoas. Ah, são todos João, meus amigos, né? Minha Josi, família que tá assistindo, pessoas maravilhosas. Um beijo pra vocês. Renato, muita gente elogiando mesmo. Ó, a galera fez o dever de casa, senão eles vão apanhar depois. É, ó, tem mais perguntas aqui. Silveira, vocês chegaram a inspirar. Peraí, vocês chegaram a se inspirar no roteiro de algum filme para a produção do Dissociativa? Então, eu acredito que não intencionalmente, mas eu acredito que sempre fica no nosso subconsciente. Uhum. Todos os filmes que a gente assiste e o tipo de filme que a gente gosta de assistir. Pelo fato de gostar de Sim. bastante, muito mesmo, de terror psicológico, eu acredito que algo de vários filmes, né, na verdade, tenha ficado enraizado na mente no momento de fazer. Tanto ao dirigir, porque eu acabei não falando, mas eu fui o diretor do filme. Tanto ao dirigir quanto para escrever, eu e o Fê e tal. Então eu acredito que sim. Eu só não saberia dizer qual, porque
não teve um filme assim que nós falamos, vamos usar de referência esse daqui para fazer o Dissociativa. Tanto é que a gente nem te Uhum. passou nada, né, Fê? Mas você acha que o Fragmentado você já tinha assistido antes? Você acho que já tinha assistido, né? O Fragmentado ele veio bem depois do Dissociativa. Depois? É, Ah, é. Tá. mas, com toda certeza, é bastante nesse estilo. Eu adorei Fragmentado. Nossa, Não, adorei mesmo. fantástico, fantástico. Se a gente fosse Meu, fazer um hoje, um novo hoje, com certeza eu pegaria para me inspirar, porque com que certeza. filme Que filme. maravilhoso. Shyamalan, né? Diretor É, do Sexto Sentido. maravilhoso. Só isso. A Fernanda, quando eu entrei em contato com a Fernanda pra gente fazer essa live, só pro pessoal saber, ela Uhum. me listou alguns tópicos que ela gostaria de falar. Por sinal, a gente acabou estendendo um pouquinho na parte do dissociativa. Eu até não achei que fosse gerar todo esses comentários muito legais, por sinal, porque a gente faz para isso mesmo, né, Fê? Para ter o resultado, para ter o Sim, retorno do público. Então, assim, com adorei certeza. isso, adorei esse retorno, adorei esses elogios que vocês deram à Fernanda, porque eu acho que ela super merece mesmo. Mas assim, a Fernanda listou uns tópicos e eu vou falar alguns deles assim, para a gente entrar nesses temas. Pode ser, Fê? Para você Certo. poder falar um pouquinho. Como você tem agora essa experiência de como psicóloga, eu acho que tem alguns temas assim que seria legal, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, até de certa Uhum. forma para ajudar as pessoas, né? Em Sim. momentos de ansiedade, de desespero que todo mundo está vivendo, né? Essa coisa nova que ninguém viveu, né? Até hoje, enfim, nem Sim. meus pais viveram algo do tipo. Realmente. Então, assim, o primeiro tema que a Fê disse para mim que ela gostaria de falar era a respeito de empatia, que eu acho bastante relevante. Eu falei, Fê, com certeza, vamos falar sobre empatia, que eu acho que precisamos. É. Bom, só pegando o gancho também, quando você me fez o convite para a live, eu na hora topei, né? Não tinha como falar não para vocês, mas ao mesmo tempo fiquei, gente, mas e aí, né? O que que eu vou falar? Porque eu já não atuo mais e tal, e lá lá lá. Mas enfim, já estava aceitado e ok. E aí depois você me disse qual era a proposta exatamente, que a ideia, na verdade, era conversar com os atores para eles contarem também um pouquinho do momento atual, da realidade que cada um está vivendo agora, e não necessariamente do nicho de atuação realmente, né? E aí, bom, acho que a gente está passando por um momento em que eu tenho muita coisa para falar, na verdade, sobre muitos assuntos. E eu acho que a gente tem que Fê, usar esse momento. Oi? desculpa te interromper, antes de você começar, só para você ficar bem à vontade, Tá. não fique preocupada com o tempo. Porque assim, se você puder, caso acabe, a gente ainda tem bastante tempo, tem mais de 20 minutos. Mas assim, Tá. caso acabe e você queira voltar para continuar falando, porque eu acho de fato muito importante e relevante tudo isso que você listou, então fique super à vontade. Podemos fazer Ah, isso. já faz 40 minutos que a gente tá falando? 36 minutos. Chocada. Tá bom. Obrigada. E obrigada por vocês todos que estão assistindo a gente também, tá? Exatamente. Então, e aí eu achei importante também abordar alguns assuntos, porque eu acho que tudo o que está acontecendo para nos ensinar alguma coisa. Eu acho assim, a gente tem vivido de uma forma muito egoísta, pensando só na gente, olhando só para o próprio umbigo, acabando com todos os nossos recursos materiais, sem o mínimo de respeito com as coisas, sabe? Então, eu acho que uma hora isso ia acabar acontecendo mesmo para parar a gente, porque senão a gente ia parar com o mundo, assim, não tem muito para onde fugir. E eu acho que nunca se ouviu falar tanto de empatia realmente, né? E nunca se viu praticar tanto isso. E ela é super necessária realmente, né? A gente tem que olhar para as pessoas, ver de que forma a gente pode contribuir também, ajudar quem está precisando. Mas, normalmente, nas situações, a gente sempre pensa em como remediar e não como prevenir. Sendo que é muito mais fácil você prevenir do que você remediar, né? E então, hoje, a gente está olhando muito para as coisas como
tá, e aí? O que que a gente vai fazer a partir de agora, né? O que que a gente pode fazer? Qual a vacina? Qual o remédio? Enfim, como é que a gente vai fazer para sobreviver, para lidar com isso? O que que vai acontecer depois? Mas são pouquíssimas as pessoas que estão preocupadas em olhar para o que está acontecendo e pensar, e aí, o que que causou isso? Para a Né? raiz do problema. Que é Exato. O que aí que a que gente... você consegue resolver. Exato. Então, se vê muito pouco falando disso, né? E por quê? Porque isso vem de encontro com as coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão, assim, que são as nossas vontades, os nossos desejos. A gente tem vivido muito pela satisfação das próprias vontades e desejos. Então, quando a gente fala de empatia, eu acho que a gente tem que também parar um pouquinho de olhar só para as pessoas e olhar para as outras espécies também, né? Covid-19, assim como outras, como gripe suína, gripe aviária, ebola, e entre outras, elas surgiram por conta do consumo de animais. Então, assim, ninguém para olhar isso. O que que aconteceu com esses animais aqui? Então, mata todos eles e pronto. Não, gente, pera. Já não é a primeira vez que acontece, isso tem voltado a acontecer. Olha o estrago que isso está causando no mundo. A gente tem destruído outras espécies que são seres sencientes, né? Então, eles têm a mesma capacidade de sentimento que a gente. A gente tem explorado esses animais durante toda a vida deles, alguns com alguns meses de idade, para fazer uma carne XPTO, porque fica mais gostosa daquela forma. E isso, o consumo de animais, ele também, né, fora essas questões, ele também contribui muito com o consumo de água, o desmatamento. O maior motivo de desmatamento hoje é para a criação de gado, né? Para você ter terras para criar esses animais e para criar grãos para alimentar esses animais também. Questão de aquecimento global também se dá por conta disso. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de olhar só para o próprio umbigo e olhar para o resto do mundo, né? Enquanto a gente pensar só no nosso ego, não vai ter eco, não vai ter equilíbrio e as coisas não vão funcionar. Então, acho que é um momento também de a gente olhar para o que está acontecendo, passar a respeitar as outras espécies tanto quanto a gente respeita ou deveria respeitar as pessoas também, né? Já se sabe que o consumo de animais ele não é necessário para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Pelo contrário, estudos já apontam outras coisas, né? O próprio site da OMS, ele aponta que o consumo de carne vermelha, ele causa câncer tanto quanto o consumo de cigarro. A questão do leite, por exemplo. Leite. O leite, eu acho que é pior ainda do que o consumo de carne, porque você explora aquelas vacas durante, né, a vida adulta inteira até ela não conseguir mais. Eles estupram essas vacas para que elas fiquem grávidas e aí eles tiram os filhotinhos e tal, para a gente consumir um leite que nem é para nossa espécie, né? E Nós faz somos mal para nossa espécie. faz mal para nossa espécie, porque a gente não é um bezerro, gente. É muito Exatamente. simples, né? Então, assim, a nossa capacidade de crescimento, de evolução é completamente diferente da espécie que foi feito o leite da vaca. Então, essa história de que as pessoas são intolerantes à lactose. Não, é que o leite da vaca só não é feito pra gente, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho para esse outro lado também, né? E começar a respeitar o mundo e as espécies como um todo. Acho que é isso. Detonou, Fê. Fernanda para presidente. Eu sei, eu sei que esse é um assunto complicado, delicado de falar, enfim, mas eu acho que algumas Porém, coisas muito precisam necessário. ser ditas, sim. Precisa. E é o momento de se falar sobre isso também, sabe? Sim. Chegou aonde chegou por conta disso, né? Falando Sim, de Covid. exato, exatamente. Bom, você gostaria de falar um pouquinho mais em cima do veganismo? Aproveitando, já engatando nesse... Olha, aproveitando o nicho, né, da Hipnóticos e tal, falando sobre o tema veganismo, quem depois quiser me mandar mensagens pedindo indicação de páginas, de fontes seguras para entender, para pesquisar e para se informar, eu fico super à disposição. Eu Você se sou um importa se desses que vou fazer isso. fechado? E você se importa se eu comentar, indicar alguns filmes também que podem Com estar... toda certeza não. Pode indicar. É até melhor. Eu quero saber esses filmes.
Tem What the Health, que é um filme incrível também, Cowspiracy e The Game Changers. O The Game Changers, ele é um filme muito bom, porque ele inclusive mostra como o desempenho de atletas tem melhorado e muito depois que eles deixaram de consumir ingredientes de origem animal. Estão perguntando se você é vegana, sim, né? Sim. Tá, Vamos todos ser, perfeito. pessoal? Eu tenho alergia a glúten, leite e ovo. Então, assim, leite eu já não tomo, leite de vaca, e ovos também eu não como. Tô quase lá, Ah, então, pouco a pouco. Tá na metade do caminho. metade do caminho. E não sinto falta Ai, não, viu? gente, não sente falta? Ah, eu também não. Nunca gostei de Eu leite. substituí. Eu também não. E aí me obrigavam a tomar na infância, né? Porque precisa de cálcio. Não, não precisa, mas tudo bem. Eu ia falar uma coisa agora sobre isso que eu esqueci. Eu acho que era sobre o Como foi? veganismo, talvez, alguma coisa. Você estava falando dos filmes. Não, esqueci real, mas tudo bem. Se eu Tá. lembrar, depois eu falo. Qual coisa, se você lembrar. Deixa eu ver se Tá tem bom. alguma pergunta, porque provavelmente o pessoal deve... Lembrei, Rafa! Lembrou? Lembrei. Tem uma proposta para vocês. Sim, Olha hoje eu sou só. vegana. Sou vegana. A transição para mim ela aconteceu de uma forma muito, muito, muito rápida. Eu fiquei alguns meses só sem comer carne vermelha, né? Por conta de pensando em questão espiritual, da energia daquele animal no meu organismo, que eu não queria todo aquele sofrimento, aquela dor e tal, né, dentro de mim. E aí, com o passar do tempo, estudando um pouquinho e tudo mais, eu vi o quanto é dispensável realmente para nossa alimentação. Na verdade, tem uma vitamina só que eles falam que é mais fácil você adquirir pelo consumo de carne, que é a B12, mas ela falta em 50% da população vegana e 40% da população come carne. Então, na verdade, nem é tão discrepante assim para Aham. associar isso somente ao veganismo. Mas, enfim, tudo acontece de uma forma gradual, né? Nada de uma hora para outra. Eu fiquei alguns meses só comendo carne branca, leite, frango e Você ovos. foi fazendo esse processo aos poucos, não foi de uma vez. Isso, aos poucos. E aí depois, de repente, eu tirei as outras coisas, né? Mas assim, não é de uma hora para outra que você vai mudar. Então comece aos poucos, né? Hoje a gente tem a campanha da Segunda Sem Carne, que ela propõe que você fique pelo menos as segundas-feiras sem comer nada de carne, que já é um começo. Então, se vocês puderem e toparem fazer esse desafio de todas as segundas, experimentar novos sabores, descobrir outras coisas, tem um mundo cheio de opções para a gente se alimentar. Então, eu acho que vai ser super válido e os bichinhos vão agradecer bastante e o nosso meio ambiente também. Show. Bom, prosseguindo. Você tem mais alguma coisa para dizer a respeito desse assunto? De veganismo e tal? Estão perguntando aqui da B12, né? Onde encontrar vitamina B12? Folhas verdes escuras. Folhas verdes escuras, eu sei que ela é boa para ferro, né? Tem bastante ferro. Mas B12 normalmente tem que fazer suplementação se você tem falta mesmo, sendo você vegano ou não. Não tem uma fonte específica. Show. Tem mais alguma perguntinha, será, a respeito disso? O Rodrigo tinha perguntado essa. Foi difícil a transição para o veganismo? Qual a maior dificuldade hoje? Não, foi muito mais fácil do que eu pensava. Uma das coisas, quando eu e o meu noivo, né, a gente se tornou vegano juntos, assim, e quando a gente começou a pensar, estudar e realmente colocar isso em prática, uma das coisas que eu fiquei com receio foi de, mas poxa, aí quando tiver um evento social, né, a gente vai comer o quê? Quando for sair com os amigos, vai comer o quê? E aí, gente, eu descobri que tem tantas coisas, tem tantas possibilidades e que os nossos amigos são uns fofos, a família também, todos super entendem, eles têm entrado bastante no embalo, inclusive. Sempre que a gente tem muito restaurante vegano de excelente qualidade aqui em São Paulo, então isso ajuda bastante. Então nunca foi uma dificuldade, assim. Eu pensei que seria, mas na verdade não foi. E todos os restaurantes têm alguma coisa vegana também, né? Se você for num restaurante que Tem. não tem nada, pelo menos arroz e batata frita, você vai conseguir comer. Sim. Então, também não precisa cortar esses eventos sociais por conta disso. Então, foi tranquilo. Show. Ó, o Trilha do Medo falou que linkando com o cinema, assistam Okja.
que tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem, né? Eu acho que ele é um filme da Netflix, né? Qual o nome? É OKJA. Não conheço. Eu cheguei a assistir esse filme, ele é muito bonitinho. Assiste, Fê. É? Combinado. Fala do quê? De veganismo também? Isso, e animais, principalmente respeito com os animais, que deveriam ter, né? Ah, vou assistir. É muito Obrigada pela bonitinho, é bem legal. indicação. Isso eu não conhecia. É, vamos ver. Agrião ajuda. Calma aí, que subiu aqui. Agrião ajuda a despertar o terceiro olho para quem acredita no lado espiritual, que você estava falando, né? Do lado espiritual. Uhum. Além de ser ótimo para a saúde. Olha só, uma dica aí. Isso é algo que eu consumo pouco. Vou colocar mais nas minhas Coloque mais receitas. agrião. Olha, a gente tá aprendendo Obrigada. coisa pra caramba aqui. Aí, gente. Como é Troca gostosa com essa a troca, Fê, com né? o pessoal. É muito gostoso. Eu adoro também. Eu acho que a melhor parte das lives é isso, né? Ter essa troca. Exatamente. Bom, Compartilhar. você tinha listado também a respeito da ansiedade. E Sim. aí como a gente conseguiria lidar com isso em época de pandemia, Fê? Isso foi uma das minhas preocupações. Bem, quando surgiu toda essa ideia de isolamento, eu pensei em compartilhar coisas no Instagram, né, para ajudar as pessoas a terem como que se ocupar e melhorar esse período de alguma forma. E aí eu achei, né, besteira, as pessoas já sabem o que fazer e como fazer, então deixa pra lá. Até que uma pessoa aqui do meu condomínio, ela acabou tendo uma crise de ansiedade à noite, e aí ela acabou acionando a gente no grupo e tal. E foi que eu pensei, poxa, não, nem todo mundo sabe o que fazer, nem todo mundo sabe como lidar, nem todo mundo tem as condições de lidar com esse momento, que é difícil, né? Não tem como falar que por mais que a gente tente pensar em lados positivos e tudo mais, é um momento complicado, tem um momento de ansiedade sim, e é geral, não tem como escapar disso. Mesmo que você esteja bem agora, daqui a pouco pode ser que você não esteja mais se sentindo tão bem assim. Isso por N motivos, né? Pelo próprio medo de você contrair a doença, pelo medo de você perder alguém que você se importa, pelas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não tem uma previsão Medo disso do acabar. futuro. Exatamente. E também por questões financeiras, né? Que acaba abalando todo mundo, mesmo quem não teve nenhum, nenhuma perda financeira agora, tá todo mundo muito inseguro. Então, isso faz com que aumente a ansiedade. E aí, depois que ela teve essa crise e acabou entrando em contato com a gente, eu pensei em até compartilhar algumas coisas, tipo, bobinhas, assim, simples de fazer, mas que ajudam a gente a lidar com esse momento. O que é importante, gente? Eu acho que o Instagram, especialmente, ele é uma rede que também pode ser bastante prejudicial, dependendo da forma como você usa, né? Principalmente quando a gente vê influencers e pessoas que ganham para viver através dessa ferramenta, elas têm uma condição de vida e de rotina que a gente não tem. Então não tem como você olhar para aquele exemplo, para aquele modelo e tentar se encaixar ali porque não vai dar certo. Então, tudo que a gente falar, né, nesse momento, você tem que entender a sua realidade e o seu tempo, qual é a sua dinâmica, como funciona a sua rotina com a sua família, para que as coisas funcionem de uma forma melhor para você dentro da sua realidade. Então, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, mas primeira coisa, né, eu acho que assim que você acordar, trocar de roupa, pelo menos trocar de roupa, não fique de pijama o dia inteiro, gente. Isso não vai te fazer se sentir ativo, não vai te fazer se sentir melhor. Pelo contrário, né? Principalmente para quem está trabalhando de casa, quem está fazendo home office, é super importante fazer esse momento, né? Pera, pijama, roupa de dormir, não é o momento de ficar o dia inteiro. Claro que um dia ou outro também, se você tiver a fim de ficar de pijama, ok também, né? Eu acho que esse momento também nos dá a liberdade para abrir algumas exceções, sentir o que a gente precisa naquele momento e se permitir, tudo bem. Mas tentar ter uma rotina para que você consiga ser um pouco mais produtivo também, para que você não entre em pânico, não acabe surtando, principalmente para quem convive com outras pessoas, como crianças, idosos, é super importante você ter uma rotina para que essas pessoas entendam qual é o momento que você
vai começar a trabalhar, qual o momento que você vai sair para almoçar, que você deixou de trabalhar para que elas voltem a ter esse contato com você, né? Senão vai ser interrupção também o dia inteiro. Então é super importante também essa questão da rotina. Tudo que a gente está falando de atuação, de arte nesse momento de quarentena, o quanto são importantes, né? Todos os artistas, sejam eles atores, diretores, escritores, os músicos, os compositores, o quanto a gente tem consumido todo esse conteúdo, eu acho que é essencial para a gente conseguir lidar com tudo isso mesmo, né? Uma música animada, quando a gente tá afim, quando a gente quer ficar para cima, ou quando você está num momento em que você precisa também voltar um pouquinho para si, colocar algo que faça sentido para aquele momento, até para você conseguir entender o que você está sentindo, isso é super importante. Então, os filmes também. Assistam os filmes da Hipnóticos, que são muito bons também para passar esse tempo. Boa. E aí, o que também ajuda muito na questão da ansiedade são exercícios de respiração. Então, a meditação, ela é super importante. Se você conseguir também fazer aulas de yoga. Que isso Inclusive, também... eu tô tentando trazer um rapaz que tem um estúdio de yoga também pra gente fazer uma live e ele dar umas dicas assim pro pessoal. Ai, que legal! Eu tenho feito algumas vezes quando eu consigo. Tenho organizado minha rotina para fazer essas coisas que eu postei também. E, nossa, como faz diferença, assim, de verdade. Faz. Sempre que eu começo o dia fazendo yoga, é uma dinâmica completamente diferente que acontece. Então, vale a pena, né? Pra quem não acredita muito, gente, faz o teste. Faz uma Faça semaninha um assim, teste. que vocês vão ver o quanto muda. E meditação também. Não, e assim, no mesmo dia, vamos supor, meditação, principalmente, que é uma coisa que eu percebi assim que na hora eu já senti, após ter terminado a meditação, eu já senti esse benefício, né? Eu fiz 15 Imediato. minutos, um dia que eu estava bastante ansioso por conta de tudo isso, né, da pandemia e tal. Bastou 15 minutos e eu já me senti, nossa, com o corpo relaxado, a mente relaxada, disposto. Exatamente. E é tão simples, né? Pra É muito quem não. simples. Às vezes a gente pensa, que é difícil fazer meditação, mas eu não sei como e tal. Existem vários tipos de meditação e, principalmente para quem está começando, que é o meu caso também, tem as meditações guiadas. Então, assim, Eu vale fiz a super. guiada. Eu sempre faço a É a guiada. Eu melhor coisa. adoro. É a melhor coisa. E aí, dependendo do que eu quero trazer para mim naquele momento, eu coloco alguma coisa específica. Então, meditação guiada para gratidão ou para vibrações Boa, positivas, enfim, para dormir também, você acorda outra pessoa no dia é seguinte. verdade. Que Então, inclusive eu tô com dificuldade de iniciar o sono. Você acha que se eu sério, mantivesse uma meditação, vamos supor, noturna, eu faço à noite antes de dormir, será que dá uhum, uma melhorada, essa regulada? Eu eu acho que sim. consigo relaxar mais? Porque às vezes você tá com dificuldade de dormir também por conta de ansiedade, né? E aí você não Total. consegue desligar a chavinha. É, e tem algumas que são, eu posso até te passar depois, tem uma Show, maravilhosa. demorou. E ela você pode colocar e ela tem um tempo longo. Então, mesmo que você acabe dormindo no tempo no meio do caminho, não tem problema, porque ela vai continuar falando, tem uma voz super suave e você tá dormindo, só que seu subconsciente tá também absorvendo aquilo. Então, funciona super também. É uma que faz uma espécie de regressão também? Não, Não? acho que Porque eu tinha faz. visto uma que era assim bem tranquila também, pra ouvir assim e se pegar no sono, poderia dormir e tal. A mulher até fala, né, no comecinho. E Acho ela que é essa faz mesma. e ela É, faz parece que um retorno, vamos supor, de quando você era criança e pai, e ela faz você lembrar de algumas coisas. Você vai indo, ela vai te guiando e vai isso. relaxando. É É ela muito mesma. bom. Mas eu sempre durmo antes, porque é muito boa. E, Sinal que funciona, ó. ó, super funciona. E um dos benefícios da meditação também é a questão da respiração. Isso o yoga também traz bastante, porque quando você respira, né, cada vez que você está respirando, principalmente de uma determinada maneira, você está oxigenando o seu cérebro. Então, quando você está muito estressado ou deu uma crise de ansiedade realmente, não tô bem, para e respira, faz um tempinho de meditação. Tem meditações de 5 minutos e isso já vai ajudar você a oxigenar o seu cérebro e conseguir pensar um pouco melhor.
Então, só E basta benefício. uma respiração simples, né? Às vezes as pessoas acham que é algo mais sofisticado. Não, Não, basta você inspirar, segurar por um tempinho e e soltar. soltar. É, E ir normalmente, fazendo isso, isso. Normalmente contando no mesmo tempo, né? legal. Inspira, inspira, contando, sei lá, até 4, vai aumentando de acordo com a sua necessidade, mas é super ajuda. Show. E questão de atividade física. Gente, eu sei que às vezes dá preguiça, que ai, não tô com ânimo, não tô com disposição, mas e não sei também o que fazer. Primeiro, nesse momento de quarentena, muitos profissionais de muitas áreas estão dando aula de tudo que vocês imaginam no Instagram, no YouTube, de forma gratuita para iniciantes. Então não tem desculpa. E a sensação que você vai sentir depois que você terminar é tão boa que eu garanto para vocês que vai valer a pena. E no começo, para quem já é mais sedentário, né, é um pouquinho mais difícil mesmo, mas a atividade física, ela libera, tem uma questão química, né? Então ela libera, São libera hormônios, né, hormônios, que exato, que vai fazer com que você se sinta melhor depois. Então, não se sentir melhor apenas se for... endorfina, serotonina, né? Isso, Te dá exatamente. aquele bem-estar momentâneo já, né? Uhum. Instantâneo, quer Na dizer. hora, assim que você acaba de fazer, você já sente isso. E você não vai sentir isso só porque, tá cumprido. Não, é porque realmente o seu corpo vai estar funcionando daquela forma. Então, vale muito a pena. E depois que vocês estiverem fazendo por alguns dias constantes, já vai ficar muito mais fácil. Importância de leitura Fê, também. Oi, vai eu acho acabar, que a né? live vai acabar. Você quer voltar? Vamos voltar um Vamos, pouquinho? demorou. Então tá bom. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta só. Aqui. Não, não tá nas cartinhas, então significa que o pessoal colocou aqui. Bom, pessoal, então a gente já vai voltar daqui a pouquinho. Encerrando a live, aí eu já entro e você entra em seguida, porque ainda faltaram 2 tópicos, né? É, Para poder falar. eu lembro só de um aqui agora, mas tudo bem, a Ah, gente. não, mas eu te falo. Tá bom. Beijo. Beijos. 1, 2.